Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Salmo 26. O bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E na primeira leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 14, dos versículos 7 ao 12, inicia assim: Irmãos, ninguém dentre vós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos, se morremos, é para o Senhor que morremos. E Paulo, escrevendo aos cristãos de Roma, uma comunidade plural composta por judeus e gentios, e para tratar de tensões internas sobre práticas alimentares, dias sagrados e costumes, a carta é profundamente eclesial, ou seja, para a Assembleia, para aquela comunidade. E ele deseja unir a igreja sobre o senhorio de Cristo, libertando-a de julgamentos mútuos e de um moralismo que substitui a graça pela aparência de piedade. E o versículo central: se vivemos, é para o Senhor que vivemos, se morremos, é para o Senhor que morremos. Revela uma teologia da pertença. O termo grego usado por Paulo, kyrio, indica o Senhor absoluto, aquele que detém a autoridade sobre a vida e a morte. O cristão, portanto, não é um ser autônomo, ele é propriedade de Cristo, conforme na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 ao 20. E essa relação não é de servidão escravizante, mas de liberdade redimida, a liberdade de quem vive orientado pelo amor. E a frase Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor dos mortos e dos vivos, no versículo 9, reflete o núcleo da fé pascal. A ressurreição para Paulo não é apenas um evento histórico, mas uma nova estrutura ontológica, ou seja, do ser, da existência humana. Todos os que pertencem a Cristo vivem e morrem nele. A vida cristã é, portanto, uma contínua Páscoa, passagem da autonomia ilusória para a comunhão com o ressuscitado. E nesse sentido, o texto se expõe à autossuficiência do sujeito moderno. Mas por qual razão? A frase ninguém vive para si mesmo é uma contracultura frente ao narcisismo contemporâneo. Em um mundo que glorifica o eu e o meu projeto de vida, Paulo afirma a interdependência e a transcendência. A vida humana só encontra sentido quando referida ao outro e, em última instância, a Deus. Aqui se encontra o que Santo Agostinho chamaria de ordo amoris, ou a ordem do amor. O pecado, segundo ele, é o amor desordenado de si mesmo até o desprezo de Deus. A santidade é o amor de Deus até o esquecimento de si. Assim, viver para o Senhor é viver segundo essa ordem reta, onde cada gesto, pensamento e relação se orienta ao bem supremo. E nesse sentido, nessa primeira leitura, que possamos nos sentir convidados a uma conversão interior, não apenas uma conversão externa de gestos. Deixar de viver centrados em nós mesmos e aprender a viver para o Senhor. E quantas vezes nossas escolhas, nossas palavras, até mesmo nossas obras de caridade são marcadas mais pelo desejo de aprovação humana do que pelo amor a Deus? E que verdadeiramente possamos ser purificados de toda vaidade e mergulharmos profundamente na graça de Deus e na prática do bem. E no Evangelho de hoje, em Lucas capítulo 15, dos versículos 1 ao 10, o próprio Senhor mostra como ele vive para nós. Se nós pertencemos a Cristo, ele também se doa totalmente em busca de nós. E Lucas, aqui no Evangelho, revela o rosto concreto dessa pertença. Um Deus que procura, um Deus que carrega, um Deus que se alegra. A ovelha perdida é um retrato do ser humano que vive para si mesmo, isolado do rebanho autossuficiente, perdido no deserto de sua própria liberdade. Mas o bom pastor é aquele que sai de si mesmo para resgatar o que está fora de si. Assim há um movimento duplo na economia da salvação.
Nós somos chamados a viver para o Senhor e o Senhor vive para nos buscar. E no texto grego, em te eremo, significa literalmente no ermo, no deserto, o lugar da provação e da solidão. O pastor se arrisca, abandona o seguro pelo perdido. Esse gesto mostra que a misericórdia de Deus não é cálculo, mas excesso. Como dizia São Bernardo de Claraval, o amor verdadeiro não busca o mérito do amado, mas o seu bem. E quando somos de fato resgatados, ou quando a ovelha é resgatada, coloca nos ombros cheio de alegria. O verbo anatisien indica pôr sobre, mas com conotação de oferta. O pastor não apenas carrega, ele oferece a si mesmo como força e sustento. E esse gesto antecipa a cruz, onde o cordeiro carrega a ovelha sobre os ombros da redenção. A alegria nesse contexto é teologal, é a eudoquia divina, o prazer de Deus em salvar. E enquanto a primeira parábola fala do amor pastoral e ativo de Cristo, a segunda fala do amor vigilante e doméstico da igreja. A mulher representa a comunidade eclesial, que é a luz do Espírito, a lâmpada, varre a casa e procura as almas perdidas. A dracma, a moeda perdida, é símbolo da imagem de Deus obscurecida pelo pecado, mas ainda portadora de valor infinito. E assim, Cristo e a igreja agem em unidade. Ele busca no deserto, ela busca na casa. Ambos se alegram quando o ser humano retorna à comunhão. E com isso, que possamos refletir que em tempos modernos, que afirma vivo para mim mesmo, vive como a ovelha perdida, longe do centro, disperso entre mil desejos. A busca de Cristo é a resposta divina ao drama da autonomia humana. Enquanto o ser humano tenta se salvar por si mesmo, seja pela técnica, pelo prazer ou pela moralidade, Deus o procura no abismo da sua solidão. E com isso, ao sermos procurados, que possamos ser encontrados. E sendo encontrados, que possamos verdadeiramente servir ao Deus da vida. E que a nossa vida não seja mais a mesma, seja totalmente mudada pela crença daquele que faz em nós novas todas as coisas. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.